abençoe, irmão Márcio, irmão Márcio. A igreja pode se sentar, por favor. Irmão Márcio ali, que segundo dirigente era na Mascarenhas de Moraes, o irmão Galego era o primeiro dirigente. E quando eu fui convidado a pregar uma vez lá e nunca mais saí, né? Não, só saí quando terminou lá o trabalho. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, nesse dia, por mais uma vez poder ter esta oportunidade de estar junto com vocês aqui, para aprendermos mais da palavra de Deus. Quando o irmão estava falando ali, eu lembro, irmão, a Alberi também aqui do lado, era a minha turma, né? Tinha uma cerca de arame farpado, lembra? Cheia de bicicleta também. Era a minha turma no meu tempo, eu era da bicicleta, não cheguei a ser da carroça, embora ame carroça. Né? Sempre que eu posso, eu pego uma carona na carroça. Amém? Mas o irmão começou falando aqui algo muito interessante, irmãos, e que é inerente ao assunto que vamos falar hoje, a respeito justamente daquilo que é feito pelos nossos dirigentes, a fim de que nós venhamos a ter esse entendimento e seguirmos nessa nossa caminhada, irmãos. Hoje, nós temos, né, com a evolução do conhecimento, o que eu creio que Deus permitiu esse conhecimento para que nós viéssemos a crescer diante dele, né, em graça, em sabedoria, em entendimento, mas houve homens que distorceram a palavra, distorceram os ensinamentos que estão contidos dentro da palavra de Deus. E com isso, tiraram para si, vamos tratar disso hoje, tiraram proveito, pastor. Tiraram proveito daquilo que tinham recebido de Deus para o seu benefício próprio. Hoje nós vimos aí sendo oferecido, né, nas redes sociais, está sendo oferecido programas em church, coach, treinadores para a igreja, homens que querem colocar em cima dos altares aqui, irmãos, técnicas para que as pessoas se aproximem de Deus. Eu só conheço uma técnica, irmão. Falar a palavra de Deus. Sempre falo isso. John Wesley, quando ele sistematizou a teologia, na sua teologia sistematizada, ele pegou a parte da missiologia e falou isso. Todo aquele que aceita a Cristo, ele é um cego, pobre, nu, desgraçado, como está lá em Apocalipse 10. Mas ao momento em que ele recebe pão, que mata a sua fome, ao momento que ele recebe água que sacia a sua sede, irmãos, ele tem como uma obrigação moral de falar a outros. E é isso que nós temos que fazer. A única técnica, irmãos, que tem para crescer a igreja é esta: falar aos outros famintos aonde estão dando pão, falar aos sedentos aonde está sendo distribuído água, onde tem água, e água que dá vida. E quando o irmão falava ali, né, eu olhava, agora surgiu esse movimento, alguns conhecem por hiperpreterismo, né, ou hipergraça, que diz, entre tantas coisas, irmãos, enquanto o irmão falava, inclusive, eu até anotei uma frase aqui, assim, que me veio rapidamente na cabeça, antes de entrar aí, né? Essa pregação, irmão, ela é uma pregação relativista, ou seja, elas tentam relacionar a palavra de Deus com a época atual, como se houvesse mudanças possíveis dentro da palavra, para que a palavra venha se acomodar. O irmão Marcelo falou o nome dele, né? Aquele dia, eu não vou repetir isso. Aquele homem lá que tem, né, tanto poder aí no mundo religioso, ele próprio, irmãos, estava incentivando a reescrever a Bíblia. Se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse que os céus e a terra passariam, mas a sua palavra não seria modificada nem um tio, nem um jota. E hoje nós vimos a pregação relativista, irmão, chamada hiperpreterismo ou hipergraça, e eu vou dizer para os irmãos, está aqui dentro da igreja. Que eu já debati com os irmãos dentro da igreja aqui. Está aqui dentro da nossa igreja. Que dizem, entre tantas outras coisas, irmão, que para ser cristão, tu não precisa da igreja. Mas tem uma palavra grega, irmãos, que está dentro da Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo, no livro de Atos, começa a lançar a semente de igrejas, né? O maior fundador de igrejas foi ele. Ele fala em kuriakon, da onde nós tiramos o termo congregação. E o que é uma congregação, irmãos? Uma reunião, isso é dicionarístico, uma reunião de pessoas em um determinado lugar para um fim específico. Quando os vereadores se reúnem às quintas-feiras na Câmara Municipal, eles se reúnem naquele lugar único ali, naquela comunhão, para tratar de assuntos inerentes às leis da cidade, as melhorias que podem ser feitas para a comunidade. Quando nós nos reunimos aqui nesse lugar, irmãos, nós viemos aqui por 3 motivos. Aleluia, prestar um culto de gratidão a Deus, irmãos. Estamos vivos, estamos saudáveis, estamos progredindo, estamos vivendo, caminhando rumo àquele grande dia do nosso encontro com Cristo. Então sejamos gratos a Deus, irmãos, é isso que vamos fazer aqui. O segundo motivo que vemos aqui, irmãos, sempre que podemos, tá?
Já somos gratos a Deus, estamos gratos a Ele, demos a nossa gratidão a Ele. Agora vamos louvar a Ele, viemos aqui para, junto com os irmãos, louvar a Deus. E como vamos conhecer a Deus sozinho, irmãos? Eu aprendo, irmãos, quando eu estudo para passar a lição, eu aprendo ouvindo os outros irmãos, né? Aquele dia o irmão Marcelo estava aqui, né? Que bênção foi aquela escola, uma participação. Eu disse para o pastor Leandro, o pastor tinha que fazer tipo um fórum para que todos participem, porque assim, irmãos, aprendendo uns com os outros, nós vamos entendendo as grandezas de Deus e podemos louvar a Deus. E o terceiro, irmãos, viemos aqui para aprender, olha, prestem bem atenção, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, viemos aqui para aprender de Deus pelo seu Santo Espírito. Não é o irmão Guilherme, não é o irmão João, não é o irmão Mário, não, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem traz como seu primeiro atributo da sua chegada na face desta terra, como um convencedor, irmão da verdade. Ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo da justiça de Deus, uma justiça que nos leva em direção à salvação. Outro dia eu questionava Deus na minha oficina e eu chorava, irmãos, e eu pedia a Jesus, não existe ninguém, chegou nenhum cliente, porque eu sentia a presença dele e ele falava comigo. E é uma coisa, pastor, que há muitos anos eu busco, porque o pastor me conhece, sabe que eu gosto de ir lá, né, pastor? E eu não entendia a justiça, como justiça de Deus. Será que Deus vai fazer assim, assado, vai fazer cozido, vai matar, vai fazer... Não! A justiça de Deus, irmão, está implícita na palavra de Deus, e isso eu aprendi na inspiração do Espírito Santo de Deus. Capítulo 18, verso 23 de Ezequiel, Deus, o Senhor, diz assim, desejaria eu a morte do ímpio? De maneira nenhuma, eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar aqui, precisamos estar congregados, precisamos estar juntos, irmão, em comunhão, amém? É por isso, irmão, eu não estou tentando lhe explicar, não, mas é por isso que eu sinto que as pessoas, devido ao crescimento do conhecimento e à aplicação das redes sociais, elas estão... Eu acredito, o irmão está sendo transmitido aqui agora? Pela rádio? Não sei, o irmão saiu dali, eu acredito que sim, né, pastor? Às vezes sai como live, porque eu já assisti algumas vezes que eu não pude vir em casa. Tá? Acho que não, né? Mas quando está, irmãos, eu não vou no culto, pastor. Eu assisto aqui. Ontem eu estava sentado na minha mesa estudando ali, e estava escutando o pastor Argemiro trazer aquela palavra. Então nós precisamos prestar mais atenção, irmãos, porque foi para isso que Deus levantou apóstolos como Paulo para instituir curiacons, congregações, lugares onde as pessoas se reúnem para aprender mais de Deus. Amém? Glorificamos a Deus, irmãos, nesta manhã, pela esta oportunidade, né? Hoje a nossa lição é a lição 8, nós vamos estar falando a respeito do bom pastor e os pastores infiéis. Confesso aos irmãos, pastor João, que eu preparei um apanhado das últimas lições que não foram dadas, e eu digo, mas eu vou enfadar os irmãos, que isso aqui não vai ficar bom. Então, deixamos, né, fizemos leitura das lições que se passaram, mas vamos entrar diretamente, ainda mais que o tempo é curto, né, irmãos, na lição de hoje. A lição de hoje, irmão, nos fala a respeito, né, da diferença que existe entre o bom pastor e os pastores infiéis. Rapidamente, irmãos, eu tenho um amigo meu que ele é cristão e ele traiu a Deus. E ele traiu a Deus e ele se sentiu tão mal, que diz que numa noite, e isso é o testemunho dele, ele orou a Deus e chorou muito, e dormiu, e na sua oração ele dizia, Senhor, não tem como tu me perdoar mais, não tem mais, eu entendo, eu aceito se tu me rejeitar, eu sou um traidor, Pai, eu te traí. E diz que ele dormiu, irmãos, e ele teve um sonho vívido, em que Jesus aparecia e dizia para ele assim, ó, quem tu pensa que tu é, para te julgar a ti mesmo? O meu exército é formado por traidores. Vai lá para trás. E ele entendeu, irmãos. Quando nós estamos aqui falando em pastor, o bom pastor e os pastores infiéis, e ele entendeu que somos humanos. Somos falhos, irmãos. Eu não sou um pastor, mas quantas vezes Deus me coloca diante de algumas pessoas para falar do seu amor. E eu tenho que segurar, eu já falei isso aqui, eu tenho que me segurar, irmãos, para não botar uma túnica preta, não pegar na mão um malhete e começar a bater. Eu tenho que me segurar, porque, irmãos, porque eu sou falho, né? Eu sou sanguíneo, eu preciso me cuidar para não fazer isso. E quando nós olhamos muitas vezes muitos pastores, irmãos,
que estão na nossa volta, não digo os nossos, porque eu acho que uma paciência como o pastor Leandro, acho que não tem, né? É difícil, porque eu já era para ele ter me corrido daqui há muito tempo, mas ele me suporta, amém? E eu sei que ele me ama. Graças a Deus que temos esses homens aí, irmãos. Mas são homens que são falhos. E eu disse a ele um dia, olha, pastor, lá no capítulo 13, 27 de Hebreus, diz, obedecei e sujeitai os vossos pastores. Mas o meu entendimento é quanto estar debaixo da palavra. Enquanto o pastor estiver te direcionando, o pastor João é mais novo que eu, e quantas vezes me aconselhou, né, pastor? Nas nossas idas para fora, né? Quantas vezes me deu conselhos que deram certo. Mas o pastor também tem os seus dias ruins. Tem momentos em sua vida que ele acha que não vai dar. Eu tenho certeza disso. É verdade, né, pastor? Parece que não vai dar mais. Eu vou largar a cruz, vou largar a espada, vou largar tudo, não dá mais. Nós passamos porque somos falhos. Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos achar que o pastor está sendo infiel à palavra de Deus. Não, é que ele está cansado, irmãos. Eu trago mais adiante aqui esse relato, mas eu quero trazer rapidamente agora para essa introdução. Aqueles pastores na antiguidade, eles usavam aquela parafernália, né? Que usavam aquelas roupas, aquelas saias, calções, as sandálias nos pés, irmãos. E quando as ovelhas estavam naquele rebanho dentro do redil, brigando, corneando uma outra, empurrando, né, querendo chegar primeiro na comida, ele tinha que entrar para apacentar. Mas quando ele entrava para apacentar, irmãos, os irmãos conhecem a ovelha, ela tem o casquinho fendido, né? O casquinho assim, né? E aquilo é um fio, irmãos. O meu ex-sogro tinha caminhão boiadeiro, ajudava a carregar a ovelha, eu chegava em casa tudo arranhado. Porque a fendinha da pata da ovelha machuca. E aquele pastor caminhando no meio do rebanho para apartar as ovelhas, para apacentar, irmãos. Ela pisa nos pés do pastor e corta, e dói, e sangra. Mas ele não desiste. Amém? Ele não desiste. Ele pode até mesmo espraguejar, porque é um ser humano. Ele pode até mesmo, irmão, pensar assim, eu vou deixar que briguem, que se matem, que façam o que quer. Mas ele vai, porque ele sabe que tem sobre seus ombros uma função. E mesmo assim, com toda essa fidelidade à palavra de Deus e às ovelhas, eles não são bons pastores. Sabe por quê? Eu não tive a mesma criação que o pastor João, não tive a mesma criação que o irmão Márcio. A igreja é formada por pessoas, irmãos, citando mais uma vez John Wesley, o meu berço é metodista, irmãos, por isso eu cito John Wesley. Ele dizia, né, na sua teologia, na maneira como ele sistematizava, ele dizia que a igreja ela é um hospital para doentes e não um altar para santos. Nós estamos aqui, irmãos, todos com defeitos, com problemas. E nós muitas vezes queremos cobrar do pastor, será que o pastor não está vendo ali, o irmão? Nós queremos cobrar do pastor, irmãos. E muitas vezes a infidelidade do pastor está nos nossos olhos, na nossa maneira de pensar, no nosso coração. Por isso, irmãos, damos graças a Deus pelos pastores que aí temos. São homens, são falhos de verdade, mas lutam por nós, irmãos, lutam pelo seu rebanho. Nós vamos falar aqui hoje, rapidamente, do bom pastor e os pastores infiéis, né, irmãos? E eu, como sempre, né, irmãos, eu fiz a minha introdução aqui escrita. E quero começar lendo para os irmãos essa minha introdução. Rapidamente vamos passar os olhos, convido os irmãos a abrir sua revista, né? Na página 56, vamos passar os olhos nessa introdução aqui, irmãos. Diz assim, o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas, olha o que eu falei, e o Messias como pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se referirá aos pastores infiéis ao bom pastor. Eu fiz uma introdução aqui, irmãos. No livro de João, no capítulo 10, Jesus diz assim, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesse versículo, o que mais chama a atenção na abordagem deste tema é o método de interpretação do centro da mensagem, ou seja, o pastor. Ele não é um exemplo nessa parábola, ele é o exemplo. Este método de interpretação marca a diferença entre os pastores que conduzem rebanhos a pastos reverdejantes, seguindo o exemplo do sumo pastor, e aqueles que conduzem o rebanho conforme seus interesses escusos, ou suspeitos e clandestinos, né, aos do verdadeiro dono do rebanho, que é Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos visto, né, aqui na nossa sociedade, quando eu falava justamente desse hiperpreterismo, hoje nós temos pastores que pregam a hipergraça, nada mais é pecado, né?
uma citação errônea que fazem de Calvino, uma interpretação, perdão, errônea do que Calvino disse. Uma vez salvo, sempre salvo, irmãos. E isso aí, irmãos, os irmãos Marcelo, o irmão Marcos, que estudam a palavra, o seu irmão Joviano aqui, ó, é um debate muito grande, né? Mas ele não quis dizer que depois que tu está salvo, tu pode pecar. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, diz, pecaremos nós, Romanos, perdão, que é a justificação, pecaremos, pois, estando debaixo da graça, de maneira nenhuma. O que Calvino quis dizer ali, pastor, é que quando tu conhece a salvação, tu foge do pecado. Tu está salvo, porque tu tem condições e subsídios espirituais, éticos, morais, para te manter nesse caminho. Para que tu possa continuar a tua caminhada em rumo àquele grande dia do nosso encontro com Cristo, vestidos com a roupa da salvação. E quando nós vimos hoje, irmãos, muitos pastores aí pregando isso é bobagem. Isso é como o irmão falou, né? Pecado é coisa dos velhos da igreja lá. Hoje não tem mais, né? Eu até entendo, irmãos. Eu até um ponto, como eu falei de outro dia com a minha esposa, eu entendo que Deus não tem um olhar escrutinador de tirano. Tu pensou, não, tu já perdeu, tu pensou, né? Pensou, já perdeu, já pecou, já perdeu. Deus não é assim, irmãos. Muitas coisas que nós consideramos pecados, Deus não considera. Umas coisas que nós não consideramos pecados também, Deus considera. Por isso, irmãos, nós temos que entender essa diferença entre Jesus Cristo como pastor e o homem como pastor. Amém? Temos que nos submeter aos pastores? Temos que obedecer? Temos, debaixo da palavra de Deus, enquanto estivermos sendo direcionados a campos verdejantes, como aquele pastor que está citado por Davi no Salmo 23, perdão, nós temos a certeza que vamos alcançar os céus. Não somente as ovelhas são as suas próprias ovelhas, mas ele tem toda a autoridade para se aproximar delas. Não apenas ele as chama pelo seu nome, não apenas elas ouvem a sua voz, mas ele as traz para fora. E quando faz sair todas as ovelhas, vai adiante dela e elas o seguem. O que está escrito no Salmo 23? Me escapou o versículo aqui agora. Sairão e encontrarão pastagem. Por que sairão e encontrarão pastagem, irmãos? Porque estão sendo direcionados pelo bom pastor. Mas, como eu disse, irmãos, infelizmente, a lição de hoje, existem pastores infiéis que estão levando as suas ovelhas para pastos secos e fontes rotas de águas sujas. E, infelizmente, irmãos, por não estarem aqui nesta manhã, por não estarem frequentando os cultos de ensino, por não darem ouvidos à palavra de homens de Deus que se preparam, irmãos. Olha, os irmãos não sabem ali, nós temos aquele programa Sintonia com Deus, né, pastor? Todos os dias do meio-dia a 1, irmãos, eu estou escalado para terça-feira. Hoje eu já começo a preparar algo sobre aquilo ali, para trazer algo que venha fazer os irmãos crescerem em entendimento, não meu, mas da palavra de Deus pelo Santo Espírito, para que cresçam no entendimento, para poder alcançar o objetivo maior de todos, irmãos. O objetivo das nossas vidas, o propósito como cristãos, está na mão de Deus. Nós temos que submeter à vontade dEle, irmãos, para que possamos chegar ao fim da nossa caminhada e sermos recebidos com um bem-vindo ali no céu. Somos ovelhas, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo hoje muito difícil. Chegaram os dias maus, irmãos. Chegaram os dias em que nós vamos ser provados para se ver se verdadeiramente somos filhos de Deus. Se somos ovelhas do rebanho de Deus. E nesses dias, irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos fortaleça. Eu conversava na sexta-feira, eu saí da rádio com o irmão Gilmar, e eu dizia que os crentes estão medrosos. Mas eu me alegro com isso, em parte, pastor. Claro que me preocupo com as pessoas que não alcançaram ainda a salvação, que não têm essa visão, e a nossa obrigação é lançar essa semente agora, mais do que nunca. Mas eu estou um pouco tranquilo, porque eu creio que Deus está olhando. O mundo todo, irmãos, está se degradando. Os países, um após o outro, estão cedendo nessas doutrinas demoníacas que rejeitam a Deus. E a igreja está aqui, irmãos, como remanescente. Paulo, quando escreve a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 13, ele tem um versículo que ele diz que só tem um que retém agora a ação do maligno. E esse é o Espírito Santo. E sabe por que ele está aqui retendo, irmãos? Porque a igreja está aqui. Mas no momento em que Deus olhar e vir assim, ó, a minha igreja, o meu rebanho, não vai suportar essa perseguição. Eu acredito no meu coração, irmãos,
com lágrimas nos meus olhos, com alegria, que Deus vai olhar para Jesus: filho, vai buscar tua noiva. Aleluia. E aí, irmãos, vai ser o dia da nossa redenção. Quanto pior as coisas ficarem para o mundo, melhora para nós, irmãos. Nós temos que entender isso pela palavra de Deus. Porque fomos avisados, nós sabemos, os grandes homens da fé têm falado, irmãos, aqueles que seguem redes sociais, né? Às vezes nós vamos na rede social para ver o que disse o Lula, disse o Bolsonaro, não interessa. Eu quero saber como é que é a visão daqueles homens que verdadeiramente seguem a Deus. Eles dizem assim, ó, quem conhece a palavra não se surpreende com o que está acontecendo e se alegra, porque está chegando o momento, irmãos, em que o nosso pastor, que de longe tem nos direcionado, mas aqui pelo seu Santo Espírito tem nos ajudado, vai reunir o seu rebanho, e eu quero estar à sua direita e receber a saudação. Amém? Vamos adiante, irmãos. O primeiro tópico nos fala sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Eu estava aqui, irmãos, olhando o Salmo 23 sobre o rebanho. Como, irmãos, que nós podemos nos posicionar ali como ovelhas, irmão. A ovelha, os irmãos, sabem que é um animal muito vil. A ovelha, os irmãos, sabem que é um animal que vive em bandos. Quem aqui já não foi para fora, né, irmãos, e vai passando, não sei se o irmão Joveno já teve essa experiência, tem a cerca, um canto de cerca, tem a porteira, entra pelo brete, e aí tem 10 ovelhas, 20 ovelhas. Aí uma foge para cá, assustada com o carro, todas as outras vão atrás. Não é assim? Assim somos nós, irmãos. Se um dos nossos irmãos está sendo direcionado pelo Espírito Santo, nós temos que seguir a eles. Observar, claro, não seguir ele, mas seguir o Espírito que está com ele. Observar a ele. E olhando, irmãos, para esse salmo, eu dividi aqui em 6, como eu poderia dizer, discursos assim, para as nossas vidas. Como nos posicionando como ovelha, irmãos. A ovelha, irmãos, ela segue o pastor, eu li aqui há pouquinho atrás. A ovelha recebe instruções do seu pastor, quem a alimenta é o seu pastor, quem lhe leva as águas para se matar a sua sede é o seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, João no capítulo 10, diz, olha, se o mercenário falar, ela não vai ouvir. Se verdadeiramente for ovelha e estiver nessas 6 condições aqui. A primeiro, nada me faltará. Que é isso, irmãos? Dependência de Deus. Deitar-me faz confiança em Deus. Refrigera a minha alma, descanso em Deus. Tu estás comigo. De novo, irmãos, uma confiança que eu não gosto de usar esse termo, mas é uma confiança exacerbada, uma confiança sem tamanho, infindável em Deus. Refrigera-me, tu estás comigo. Preparas uma mesa, mais uma vez, irmãos, como ovelha, nós temos que ser dependentes dele. Não adianta, irmãos, eu querer preparar um alimento para mim, se não for um alimento o qual o meu pastor quer que eu receba. O sumo pastor quer que tu receba aquilo ali, tu tem que aceitar aquilo ali. Às vezes as situações se nos parecem difíceis de aceitar e de viver, irmãos. A minha esposa é testemunha, né? Meus filhos, no meu primeiro casamento lá, foram embora. Eu ligo para eles, tá, pai, assim, às vezes nem me atendem. Eu digo, Senhor, o que é isso? Por que isso? E no domingo, foi domingo, que esteve aqui, irmão aqui das Bíblias, foi no domingo, né? Foi na terça. O irmão falou, eu estava sentado, daí eu chorei. E ele disse assim, teu filho está longe, não liga para ti, mas ele está nas mãos de Deus. Deus levou ele para lá para trabalhar na vida dele. E eu aqui, olha, irmãos, preparas uma mesa. Deus, quando toma decisões nas nossas vidas, que muitas vezes, irmão Alceu, o senhor sabe que assim, parece, irmão Alceu, passaram por uma experiência muito terrível lá no passado. Parece que não era, irmãos. Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não cuida de mim. Não, irmãos, Deus está fazendo o melhor. O irmão Domingos, que tinha, ele sempre dizia, né? Deus complica, depois descomplica e depois explica, é uma coisa assim. Nós, às vezes, não entendemos o trabalho de Deus, mas Deus tem preparado o que é de melhor para nós. Amém? E a última, a bondade e a misericórdia.
Eu não vou nem me aprofundar muito, irmãos. Misérios cardio, ou seja, sentir a nossa... Isso é empatia, né, irmãos? Sentir o nosso sofrimento. Por que às vezes assim, Deus chora quando nós choramos? Os irmãos ouviram essa expressão, quando nós choramos, Deus também chora. Ele pode dizer, não, para de chorar, meu filho, eu vou te dar o que tu quer. Não. Ele sabe que é preciso passar aquela situação para aprender, para poder crescer espiritualmente. Ele sabe que é preciso. Outro dia eu peguei o chinelo e o seu Guilhermite lá, porque ele estava demais. Ele disse, você não pode bater nas pessoas porque dói. Eu digo, eu te bati para doer, para te aprender. Irmãos, doeu no meu coração. Mas é preciso que ele seja corrigido. O crente como ovelha é preciso, irmão, que seja corrigido, para que possa vir a viver o propósito de Deus. Por isso, no fim ali do Salmo, Davi diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão para sempre. Por quê? Porque eu sou uma ovelha. Se eu tomar decisões na minha vida para decidir por mim mesmo, pelos meus impulsos, que como eu disse para os irmãos, eu sou sanguíneo, o Espírito Santo está trabalhando em mim, mas ainda existem esses resquícios de mim. Eu vou receber a bondade e a misericórdia se eu deixar que a ação de Deus na minha vida seja feita de uma forma efetiva, em todas as áreas, de todos os jeitos e todos os momentos. Ele vai mudar a minha vida completamente. E eu vou ficar exposto à sua bondade e à sua misericórdia. Quem mais, irmão, pode ter uma bondade tão grande a ponto de entregar um filho único, unigênito, todo-poderoso? Era o verbo que estava com Deus, como disse João, no princípio era o verbo, era Deus, e o verbo estava com Deus, o a ação de Deus. Jesus Cristo veio e fez, executou nas nossas vidas, irmãos, um pensamento que estava no coração de Deus, lá em Gênesis 3,15. Não foi assim? Ele cumpriu esse pensamento de Deus, estava lá. Por isso, irmãos, nós chamamos aquilo que Deus faz para nós com bondade. Eu sou um pecador, irmão, pecador inveterado. Outro dia eu conversava com o irmão, era 9 horas da manhã, nós oramos ali, e eu digo, olha, irmão, falando em pecado, eu digo assim, eu já pequei desde que eu abri os olhos trocentas vezes. Então eu te ganhei, eu só pequei 399. Assim somos nós, irmãos, é preciso vigiar, mas entender que as promessas feitas pelo pastor para todas as ovelhas, mas para aquelas que se dispõem a viver uma vida de submissão à vontade de Deus. Como eu bato esse ponto, irmãos, e parece que cada vez Deus fala mais comigo. Se eu não me submeter à vontade de Deus, irmãos, mas à vontade completa de Deus, absoluta, eu não posso ser considerado ovelha. É dura essa palavra, irmãos, mas é uma realidade. A ovelha segue o seu pastor, confia no seu pastor, não dá ouvidos ao mercenário. Quantas teologias parecem hoje aí, irmãos? E um dia, irmãos, eu não sou ninguém, mas eu amo a leitura da Bíblia, eu amo estudar a Bíblia, eu gosto de ir a fundo. A minha esposa sabe, né, morando de tarde, aquele calor, botei um meditadorzinho na frente do computador, ali na minha mesinha ali, e ouvindo o pastor, ouvindo o hino e estudando. Com isso, irmãos, eu crio confrontos. E um dia chegou na minha oficina lá um velhinho, de máscara e um chinelo de dedo assim, é aqui que mora o seu Guilherme? Sim, pois não. Me disseram que o senhor entende de Bíblia, e eu vim aqui para discutir com o senhor. Eu digo, meu irmão, eu não discuto a palavra de Deus. Eu sou pequenininho, não entendo, não. Aí deixei ele falar, e ele falou, inclusive falou da nossa igreja, que lá na Assembleia ensina. Eu digo, quantas vezes o senhor esteve na Assembleia? Nunca. E como é que o senhor vai fazer uma afirmação dessa? E aí peguei ele, irmão. Aí bati com a Bíblia, mas bati mesmo. Pro fim, o outro dia, ele tava, eu tinha saído quando eu cheguei, ele estava na porta da oficina com a Bíblia. Não, irmão, vim aprender um pouco mais hoje. Não sou melhor que ninguém, mas eu estou contando para os irmãos, para que os irmãos entendam. Nós somos confrontados sempre que nós nos submetemos à vontade de Deus. O que é isso hoje, irmãos? De correr atrás de carro é bom? Trabalha, compra. Mas Deus não é um gênio da lâmpada, que tu vai esfregar a lâmpada e ele vai sair. Ele não, ele é um pastor. É Ele quem direciona o rebanho, é Ele quem escolhe o pasto que vai dar para a ovelha, é Ele quem escolhe a fonte para levar, para dar água para a ovelha, é Ele que escolhe o caminho. Entrareis e saireis e encontrareis pastagem. Não é sozinho, tem um pastor, irmãos, que te faz entrar todas as noites no seu redil, conta a tua vida junto com as outras ovelhas, e de manhã o porteiro abre a porta e ele já passou a noite vigiando, mas ele sai e leva a ovelha aos campos verdejantes. Então, se somos ovelhas, irmão,
a nossa confiança em todas as áreas da nossa vida, eu falo sobre rebanho, e deve estar nas mãos do Senhor. Amém? O irmão, um dia eu questionei a Deus, Jesus, o irmão está me perseguindo, o irmão não podia me ver, que o irmão vinha e pá, e eu não aguento mais, Jesus, o irmão me perseguindo. Como é que um homem de Deus pode ser usado pelo diabo? O Espírito Santo não é usado pelo diabo. Eu estou usando ele para aperfeiçoar a tua vida. Amém? Temos que entender, irmãos, às vezes quando o irmão nos dá uma puxadinha de orelha, uma puxadinha de orelha, opa, eu estou indo demais, eu estou machucando o irmão ali, eu estou pisando no irmão. Amém? Subtópico 1, ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Eu vou ler, irmãos, porque está indo muito rápido o tempo. No Salmo 100, verso 3, diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, povo seu, ovelhas do seu pasto. Quando estudamos a fundo a mensagem desse salmo, entendemos que ele ressalta as qualidades que devem ter os verdadeiros cristãos. Se ele verdadeiramente desejar viver a nova vida a ele proposta pela palavra de Deus, a fim de que ele possa ser alvo das suas santas promessas. Se éramos impuros, devemos buscar viver agora uma vida de pureza. Se antes éramos injustos, devemos buscar agora levar uma vida justificada por Cristo diante de Deus o Pai. Efésios 4:8 diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Amém? Vamos ser ovelhas, irmãos, vamos nos submeter à vontade. A ovelha não tem vontade, irmãos. Né? A ovelha não tem vontade. A vida dela é comer o pastinho que o pastor leva, tomar aguinha e engordar. Falando isso no sentido espiritual, né, amor? Não vou engordar, não te preocupa. Falando isso no sentido espiritual. Tá? Nós precisamos estar como ovelhas diante de Deus. Subtópico 2, a natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor poderá socorrê-la, pois necessária uma supervisão diária. Tá? Por isso somos comparados ovelhas e não com leões. Agora as nossas decisões e atitudes são todas e em qualquer situação baseadas naquilo que recebemos do nosso sumo pastor. O apóstolo Paulo nos confirma essa decisão quando cita Gálatas 2:20, que diz: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Se antes, como homem carnal, éramos levados por várias concupiscências dos olhos, do coração, dos ouvidos, agora como nova criatura, hoje somos levados pela justiça divina. Né? Aqui eu já citei para os irmãos de Ezequiel 18:23, a responsabilidade é pessoal, irmãos. O pastor está ali, dirigindo o rebanho, mas a responsabilidade de ser ovelha ou não é minha. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão rejeitando ser ovelhas? Eu já contei aqui um testemunho. Conto de novo, eu fui numa casa em que toda a família era cristã, só o pai não era, e ele estava com câncer em estágio terminal, pastor. Eu já contei esse testemunho aqui, deitado ali. E eu cheguei lá e digo, esse aí vai ser o sol fala, aí ele vai vir, né? Irmãos, o homem era uma dureza, me ofendeu, me disse palavrões, e partiu para a eternidade sem salvação. Creio eu, no meu entendimento. Porque ele não aceitou. Embora a esposa dele fosse diaconisa numa igreja, os filhos tocavam, cantavam em coral. Ele não aceitou. Então, irmãos, quando eu digo para vocês aqui, que a responsabilidade é pessoal, é isso mesmo, irmãos. Quer ser ovelha? Se submete ao teu pastor. Em primeiro lugar, eu vou falar mais um pouco adiante aqui, aos nossos pastores. Primeiro a Deus, a igreja e aos pastores. Vive esta vida cristã como ovelha. Não toma decisões precipitadas. Não, me disse um dia um irmão na minha casa o pastor não vai mandar. Eu digo, nem na minha, irmão. Mas ele vai me ajudar a cuidar da minha saúde espiritual,
da saúde espiritual da minha família, da minha saúde financeira, da saúde da minha esposa, da saúde dos meus filhos. Não é isso que eles fazem, irmãos? Eu, particularmente, várias vezes com o pastor, eu estou assim. O pastor Gilson, uma vez, dá uma gripe, assim, meu filho não toma mais nada, assim, tomei tudo. Toma só água a partir de hoje. E a gripe passou. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos, que somos, por natureza, fracos, falhos. Trazemos em nós, lá no Salmo 51, quando, versículo 5, se não me engano, que Davi diz, né? Senhor, eu fui formado em iniquidade, e em pecados me teve a minha mãe. Não é dizer que estavam em pecado, irmãos. Ele entendia que o peso da decisão de Adão, lá no paraíso, ainda estava sobre ele. A humanidade carrega, irmãos, o estigma do pecado de Adão. Não é? A humanidade traz em si essa nuvem. Ela só é quebrada quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e buscamos ser ovelhas, ou seja, nos submetermos incondicionalmente à sua vontade. Amém? Vamos adiante, irmão, que o tempo está passando e eu não quero ser. O rebanho. Perdão. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho aplicado a Israel por desfrutar de um relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. O rebanho. O que é ser rebanho, irmãos? Eu fui para ter um entendimento melhor daquilo ali no dicionário Larousse, por extensão. Conjunto de animais de uma mesma... Olha só, irmãos. De uma mesma espécie doméstica ou selvagem que vivem juntos ou em bando. No dicionário teológico de Almeida diz assim, o povo de Deus em relação ao seu pastor. Salmo, eu vou ler rapidamente aqui, 78, Salmo de número 78, verso 2. Irmãos, não é fácil, irmãos. Perdão. Onde é que eu estou aqui? 52, irmão. 78, verso 52. Está escrito assim. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Aqueles que realmente fazem parte do rebanho do sumo pastor obedecem a sua voz e a seguem. Uma coisa interessante, irmãos, que nós encontramos aqui é a maneira, o tempo que está colocado esse verbo. Às vezes nós podemos nem levar em consideração, mas isso aí é muito preciosismo. O tempo que está colocado o verbo está colocado no presente, indicativo. Ouvir, seguir, demonstram atividade habitual. Tem que se tornar um hábito, irmãos. Eu vou trabalhar de manhã, Senhor, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho 43 anos na minha profissão, mas eu ainda dependo dele. Eu fui consertar uma máquina, um jovem que eu nem conhecia. Eu digo, olha, eu nunca mexi nessa máquina. Não, mas olha aí para mim, que não tá. E eu vi uma peça assim ali, irmão, e me chamou a atenção, 4 parafusos, eu tirei, caiu uma peça quebrada de dentro, um dente. Levei no torneio, botei naquele mesmo lugar, funcionou. A nossa dependência, irmãos, dele tem que ser uma atividade habitual. Temos que ouvir isso agora, falando no plano espiritual, ouvir a voz de Deus todos os dias. Quantas vezes, irmão, Deus fala conosco, irmãos, nos avisando que ali tem uma armadilha e nós parece que não ouvimos. Fizemos ouvidos moucos, não demos atenção para Deus. E o irmão falou aqui uma coisa muito maravilhosa, citando a palavra de Deus, ouvir. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir a palavra, ouvir. E o ouvir, irmãos, vem pela palavra, ou seja, eu escutei e me submeto, vivo aquela verdade, eu estou dando ouvidos, é isso que ele quer dizer, dando ouvidos a Deus, dando atenção ao ensinamento de Deus, seguindo aquilo que Deus me mostrou, assim eu consigo ser rebanhos. Ovelhas andam com ovelhas semelhantes, ovelhas geram ovelhas, os bons exemplos conduzem ao bom caminho, amém? Vamos adiante, irmãos. Subtópico 4, o primeiro tópico, os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, 1:5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático, e não era possível separar o civil do religioso. O meu sonho é que Deus volte a tomar conta dessa humanidade.
diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata de críticas rasteiras com um único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. O interessante, irmãos, que hoje, né, a grande responsabilidade de um líder, um pastor, né, tendo sobre seus ombros todas as prerrogativas pastorais, é cuidar dos crentes em todos os sentidos das suas vidas. Não é assim? Não, irmãos. Não aceito, acabei de citar, não aceito que o pastor se meta na minha vida, a minha mulher. Eu brigo com ela e pronto. Né? Ela é o vaso mais fraco, tu fica quieto e eu decido. Irmãos, o pastor fala, irmão, não é assim, olha, o vaso mais fraco é isso, tu tem que cuidar. Tu tem que ouvir ela. Tu tem que atender às necessidades dela. Quantos casamentos, irmão, nós vimos que se desmancham, se desfazem, porque não deram ouvidos aos ensinamentos da Bíblia Sagrada a respeito de comunhão conjugal. Quantos, irmãos? Por isso, nós olhando aqui, que a mídia, hoje, já não é de hoje, há tempos atrás, a mídia tenta desqualificar os pastores, chamando eles de charlatões, de roubadores do povo, né? Existem isso aí, irmão, existe, infelizmente, dentro deste meio que se diz evangélico. Mas nós, irmãos, estamos debaixo da palavra, por isso nós precisamos aceitar a intervenção do pastor. Estou com um problema, meu irmão, não estou conseguindo resolver. Venho falar com aquele homenzinho baixinho de cabeça branca ali, ó. Ele me diz 3 palavras, como meu pai fazia. E parece que se abre assim, ó, a verdade, está aqui, preciso fazer isso. Contar para os irmãos rapidamente o testemunho, a minha esposa sabe, né, não peco porque não. Um dia eu estava ali, irmão, não sou pastor, mas eu sou uma ovelha obediente ao meu Deus. Eu estava no escritório ali e chegou um irmão e foi e falou comigo assim, eu preciso falar contigo agora. Ele não é da nossa denominação. Entrou lá, sentou e chorou e disse, ó, a vida da minha família está assim, 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 assim. O que eu faço? Eu digo, vamos orar, irmão. Orei. E aí Deus me deu uma palavra e eu direcionei a ele a palavra. Faz a partir de hoje assim, 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 o Deus me mostrou. Ele me olhou assim e saiu. Irmão, ontem, né, amor, ele falou. Aquela palavra naquele dia que ele foi de Deus. Está tudo em paz lá em casa. A filha dele estava desempregada, está trabalhando. Só queria viver na noite, correndo atrás da cerveja. Até com filho tinha. Hoje ela está empregada e bem empregada, assim, ó, mudou completamente. Por isso, irmãos, eu digo a vocês, eu não sou pastor, mas Deus me deu aquela palavra. Quando o pastor disser, se está aqui, irmão, pode executar que vai dar certo. Amém? Segundo tópico, os pastores infiéis. Agora nós entramos numa fase difícil aqui, irmãos. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode dizer que o tema da presente lição é provavelmente a mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Né? O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78, verso 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram de suas funções. Pastores e dirigentes da igreja, irmãos, para que possam viver esta realidade que nós falamos aqui. Fugir daquela armadilha que foi preparada àqueles que eram chamados os líderes de Israel, que levaram o povo, irmãos, à disenção, que levaram o povo a prevaricar contra a lei de Deus. Aqueles homens que lá estavam, irmãos. Hoje, se vivessem no nosso tempo, estariam sujeitos ao que os pastores de hoje são. Mas eu dou graças a Deus, porque existem ainda pastores fiéis a Deus, que não deixam a coisa degringolar, irmãos. Eles sabem como levar. Às vezes nós achamos que é errado. Eu, particularmente, um dia falei para o pastor Leandro, digo, olha, eu não concordo com tudo que o senhor faz aí como pastor, mas eu não tenho como lhe contestar. Está na Bíblia o que o senhor está fazendo. Eu achei, no meu modo de vista, né, meu ponto de vista, achei que poderia ser diferente. Não concordei assim completamente.
mas o Senhor está dentro da palavra. Não posso lhe contestar. Então é preciso, irmãos, que nós, nos dias de hoje, né, dos pastores de hoje, tenham que tomar um cuidado muito grande, irmãos, para não cair em dois pecados muito perigosos, que levou aquele povo lá no passado a cair, a decair da presença de Deus e serem considerados pastores de fiéis. O primeiro, irmãos, a ambição pelo dinheiro. Eu quero convidar os irmãos rapidamente, vamos abrir a Bíblia em Tito, livro de Tito, capítulo 1 e verso 7. Tito 1, verso 7. As minhas mãos estão secas que eu não consigo folhear essa Bíblia direito. Capítulo 1 de Tito e verso 7. Diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, irmãos. A ambição por ver uma igreja que está disposta a contribuir na obra tem levado muitos líderes de denominações que nós conhecemos, até um pouco antiético fora isso, mas é uma realidade, a só ver as ovelhas como geradores de riquezas. E nós vimos isso quando entendemos, né, a palavra bispo, ela vem de presbítero ou presbúteros, né, ou do grego episcopos, são equivalentes e se referem ao mesmo cargo eclesiástico. O pastor indica a maturidade e a dignidade espiritual necessárias no cargo. Bispo ou pastor aqui se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador das coisas de Deus. Somos dizimistas? Amém. Somos ofertantes? Amém. Somos contribuintes da obra de uma forma voluntária? Amém. Deus ama isso. Lá no 2 Crônicas 29, ou 1 Crônicas, não lembro agora, tem um versículo em que Davi chama os reis, quem é que está disposto a ir hoje voluntariamente a enfiar a mão no bolso e contribuir para a casa do Senhor? Essa palavra não é lida aqui quando você fala a palavra, o chamado, né, do pedido de oferta. Mas quem está, irmão, disposto voluntariamente? Os pastores infiéis, ou os lobos fantasiados ou travestidos de pastores, que hoje estão em muitas denominações, enxergam aqui, irmãos, olhando, um rebanho de enriquecedores. A ganância por dinheiro tem levado o homem a perder. Quando nós, olhando a palavra de Deus e vimos aqui, fizemos leitura, o que é necessário para que um pastor cuide da igreja, irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, saiba e tenha nos seus subsídios teológicos, como eu digo, o Joab ri, né? Os alfarrábios teológicos, seu teológico do pastor tem que estar baseado na palavra para levar um subsídio à ovelha, para levar um bom pasto para a ovelha. Tá? Então nós entendemos aqui, irmãos, quando olhamos a respeito dos pastores infiéis, o primeiro pecado que atrai aos seus olhos é a ambição por dinheiro, porque enxergam as ovelhas como uma fonte de lucro. O segundo, a sede de poder, irmãos. Esta é a pior que tem, pastor. A vontade de poder. Quando eu aceitei Jesus, eu disse, irmãos, eu sou sanguíneo, já partiu para a eternidade o pastor que me pastoreou, e um dia ele, vou contar, irmãos, um dia ele pregou Salmo 23, o Senhor é meu banqueiro e nada me faltará. E os meus cabelos, irmão Joviano, arrepia assim quando ele fala aquilo. Eu novo na fé, recém conhecendo a palavra. Mas não está errado isso aí. Está errado, está errado, está errado. Ele morava atrás da igreja, assim. Fim do culto, eu vou lá falar com ele. Mas eu já estava ansioso. Aí quando eu chego, ele está discutindo com uma irmã que estava reclamando. Sabe o que ele disse para a irmã? Se tu quer ir embora, vai. Tu aqui não representa nada. E a irmã chorou e disse assim, eu queria que tu fosse um homem para me ter dar uns tapas. E a esposa dele atrás. E aí o sangue tomou conta, irmão. Subiu nos olhos o sangue. E quando a irmã saiu, e eu cheguei e falei, tu é homem, rapaz, vem aqui para fora. Mas não nesse altura que eu estou falando. Tu é homem, tu vem aqui para fora. Tu disse que ia bater na irmã, mas eu sou homem, vem me bater aqui, rapaz. E botei tudo que tinha que dizer para ele, irmão. Tu está pregando errado, tu está ensinando errado, tu está levando as pessoas à perdição, eu venho do mundo, eu sofri muito, eu vim aqui buscar um consolo para minha alma, um refrigério para minha alma, o que eu encontro aqui?
E ele dizia assim na pregação que crente tem que ter carro do ano, casa do Espírito com piscina. Eu digo, não tem nem onde morar. Eu mal tenho uma bicicleta e meu servicinho para viver. Então eu não sou cristão, não sirvo para fazer parte do rebanho. E quando nós olhamos aqui, irmão, essa sede de poder tem matado muita gente. Tem matado dentro das igrejas ministérios maravilhosos, estão soterrados, irmãos, por a sede de poder. Coisas que não pode ter dentro da igreja hoje, irmão. Não vou dizer aqui. Coisas que tem das igrejas que eu vejo, que eu ando pregando por aí, eu vejo. Tu não pode ser mais que eu, tu não pode fazer mais que eu, e tu não pode saber mais que eu. Os líderes estão assim aí fora, irmãos. Por isso que eu glorifico a Deus pela igreja que eu sirvo, porque aqui, irmão, eu sou ninguém, irmão. Mas o pastor me chamou para ensinador e disse que eu sou ensinador, então vamos lá, né? Eu vou acreditar, como eu disse na palavra. Eu ouvi, eu estava ouvindo ali, ele me chama de ensinador, eu não me considero, mas se é, como eu disse para os irmãos, está na palavra, irmão, o pastor disse, então amém, vamos me esforçar para ser o que ele disse. Amém? Vamos adiante então, irmãos. O segundo subtópico, eu vou ler esses dois aqui, eu vou ler o que os governantes faziam. Eu gostaria de pedir para o irmão André, você coloca em pé e leia aí o subtópico 3, o que os governantes não faziam. Eu vou ler o primeiro que eles faziam, o irmão leu os que eles não faziam. Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que assentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas, ainda que no tempo fosse difícil separar civis e religiosos, né, irmão? Porque era, como eu disse antes, um sistema teocrático, é o meu sonho. Onde que eu parei aqui? Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, ou seja, proteger o povo e prover as condições para o bem espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura, vos vestis a lã, degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas, para designar exploração e abuso de autoridade. Olha o que eu falei no subtópico passado. Os 2 pecados, né? Ganância pelo dinheiro, né? Exploração e sede de poder, abuso de autoridade. E nem se esforçavam para suprir as suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo. Pode ler, irmão? Amém. Eu quero rapidamente aqui, irmão, citar, eu vou fazer leitura na Bíblia de 2 versículos. Nós entendemos lá no tempo do Antigo Testamento, a rotina do pastor era a seguinte: a cada manhã conduzia o rebanho para fora do aprisco. Lá em Mateus 28, 20, a parte B diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Todas as manhãs, irmãos, ele confirma essa promessa nas nossas vidas. Nos tira de dentro do redil, né, e nos leva para viver as nossas vidas, sendo alimentados por eles, sendo cuidados por eles. Por isso, se confirma. E é o seguinte: caminhava diante delas e as chamava enquanto caminhava. Eu vi um vídeo, irmãos, na internet, um tempo atrás. O pessoal da cidade não conhece, né, o líder de campo, e acho que foi na Holanda, assim, e tinha uma estrada, e ali o pessoal parava, e o pastor cuidando das ovelhas, um monte de ovelha atrás daquele homem, assim. Aí alguém desafiou ele: mas eu faço o que tu faz. E tentou fazer, as ovelhas nem na bola. Aí o pastor assim, as ovelhas correram para ele, saiu para ele. Então, é isso que nós temos que entender, irmãos, que ele tem que estar à frente. E jamais, irmãos, jamais, eu aprendi isso, uma dura pena na minha vida, jamais toma a frente de Deus. Às vezes nós somos até criticados. Está muito parado, hein? Olha que tu não está fazendo, tem que fazer, hein? Né? Mas nós jamais podemos tomar a frente do pastor. Ovelha
vou andar atrás do pastor. Ao chegar ao local, eu quero ler para os irmãos, perdão. Caminhava diante dela, chamando enquanto andava. No capítulo 10 do livro de João, verso 4 e 5, irmãos, eu vou fazer leitura para que os irmãos tenham melhor entendimento. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Irmãos, vocês já ouviram uma vozinha, não é nesse lado aqui, nesse lado assoprando alguma coisa? Vai lá, vai dar certo. Não, irmãos. Outro dia, eu estava na ceia, eu contei para minha esposa, e Deus lá em cima, e Deus falou comigo na hora que o pastor estava orando pela consagração dos elementos ali. E ele me disse que assim, ó, foi, irmão, uma voz que eu nunca tinha ouvido dessa forma, de muitos trovões e de muitas águas. Foi mais rápido que um piscar de olhos. Eu ouvi a voz que disse no meu ouvido assim, ó, cuidado. No mesmo instante, irmãos, que eu abri os olhos para ver quem falou comigo, o irmão S, meu amor, estava ali, eu caí no choro, a minha esposa me agarrou, o irmão estava ali também. Na mesmo instante, assim, irmão Joviano, eu enxerguei um deserto quente, seco, areia, sem fim, tudo aqui. Um deserto terrível. E eu gritei no meu coração, Deus me abandonou. E eu senti uma solidão tão grande, irmão, amor, eu caí num choro descontrolado. Não conseguia segurar aquele choro. Mas no mesmo instante entrou uma paz. Amém? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e entender e seguir os seus ensinamentos. Eu entendi, irmãos. Eu entendi o que ele quer dizer. É para mim. E eu não vou tomar frente dele. Vou deixar que ele age. Ao chegar ao local das pastagens, as vigiava para que os lobos não lhe causassem dano. E se alguma se desgarrava, ele ia em busca. No capítulo 10 também de João, verso 11 e 12, nos diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Se nós formos trazer, irmãos, de uma maneira metafórica para dentro da nossa vida espiritual, nós vimos as coisas que nos dispersam. Quando tu está passando uma situação ruim, ruim mesmo, e que nós passamos, né? Nós estamos aqui por isso mesmo. Salmo 23, Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, e muitas vezes nós passamos, irmãos. Né? Irmãos que às vezes perdem um filho, ou estão com câncer terminal, ali estão passando um vale de sombra e de morte, mas Deus está com eles. Quando nós olhamos isso aí, temos que entender, irmãos, é neste momento que o mercenário chega para te dispersar. Onde é que está o teu Deus aí? Ó? Vimos isso há poucos dias atrás. Vocês oraram um tanto, olha o que aconteceu. Faziam, e o Deus de vocês, onde é que está? Eu creio que os irmãos viram esse vídeo, né? O Deus de vocês, onde é que está? Aí, viu? Vocês oraram. Não, irmãos. Não passamos diante dele. O trabalho do pastor exige muita vigilância, em especial à noite. O Salmo 23, como eu disse, né? Ainda que eu andasse, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E olha a promessa que eu li há poucos, irmão. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco, irmãos. Ainda que venha sobre a minha vida momentos difíceis, eu tenho que confiar em Deus. Não tomar nenhuma atitude. Amém. Até hoje. Traz consequências terríveis.
é uma consequência tão séria que está entre aquele povo até hoje, né, irmã? De Ismael nasce os filisteus, né? Depois a Palestina, né? Os palestinos, depois a guerra de Constantinopla, o domínio inglês, os Palestines ficou Palestina, né? Então, assim, hoje existe essa briga, né? Os judeus tentando voltaram em parte, e não é bem assim, e aquela terra é nossa, né? Eu assisti Vejam Só uma noite, em que estava um pastor cristão, né? Descendente de Abraão, filho da promessa, e eu custei entender isso, Moraviano. A promessa é para o filho da promessa, não é para o filho da escrava. O livre e o escravo. Então a promessa é para aqueles que estão ali. E eu vi ali aquele homem debatendo a respeito da herança de Deus, né? Aquele homem lá que ele era um descendente de filisteu, né? Um palestino. Não, o Ismael foi o filho, a promessa, né? O filho primogênito herda tudo. Os outros ficam com o que sobrar. Ele é o primogênito, mas não era primogênito do casal, né? Embora houvesse naquela época um costume, né, que veio do tempo do rei Hammurabi, em que quando a mulher não podia gerar, ela encomendavam a uma mulher, assim como uma barriga de aluguel, e se no momento do nascimento o filho saísse de dentro do útero da mulher e caísse sobre seus joelhos, era considerado seu filho, né? Por isso que Sara fez tomar essa decisão. Mas, como a irmã está dizendo, né, não podemos tomar frente. Vamos embora então, irmãos. Só Jesus, o sumo sacerdote, pode cuidar da igreja como seu rebanho, pois só ele conhece as suas verdadeiras necessidades. Eu não sei, irmãos. Eu tenho vontade de tanta coisa, mas só Jesus sabe o que eu preciso. Vamos para o... Nós lemos aí para o tópico 13, irmãos, já para encerrar, estamos com poucos minutos, que diz, as ovelhas, sobre o bom pastor. Espera aí, irmãos, eu estou aqui. Sobre o bom pastor. Subtópico, deixa eu só tópico 2, deixa eu me achar aqui, irmãos, que agora eu meio me perdi. Aqui, tópico 3, o bom pastor. O comportamento do ser... Perdão, irmãos, onde é que eu estou aqui? Eu estou perdido, irmãos. Meus óculos não me ajudam mais, e a idade também chegando, e a idade chegando também, tá bom. Sobre o bom pastor, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e coloca ele mesmo como o pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor deixam isso muito claro. Tá? Quando buscamos na Bíblia Sagrada a resposta sobre a colocação divina a respeito do pastor de Israel, começamos a entender o quão difícil é encontrar o mesmo entre seres humanos, frágeis e fracos, falhos. Claro que, devido à sua condição humana, não consegue atender as prerrogativas divinas para atender esses requisitos. Por isso é que podemos entender a princípio, ou melhor, o posicionamento de Deus na introdução do texto. Já que vocês não podem, deixe que eu conduzo vocês. O sonho que está no coração de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, quem estuda sabe disso. Quando o povo pedia um rei, ali no livro de Samuel, Deus disse, você é o rei de vocês aí, ó. Eu queria estar naquela época e aceitar ele como rei, eu quero hoje. Mas o povo diz, não. Nós queremos um rei como os outros povos têm, para ir à frente das batalhas, para nos fazer vencer. E é tudo que Deus faz, irmãos. Só que de maneira que eles queriam. Não era, como eu disse, não podem ir na frente de Deus. E quando nós olhamos aí, irmãos, e nós vimos, infelizmente, Deus se oferece, né? Eu quero ser o rei de vocês, quero ser o pastor. E aí, irmãos, os homens não querem. Vamos rapidamente, já para encerrar aqui, irmãos, no subtópico 1, 2 e 3. Eu vou pegar todos aqui, né? A reação divina contra os maus pastores. Jesus, o bom pastor, e o pastor cristão. Nós olhamos, irmãos, né, e entendemos como a vida de Davi. Quando olhamos para a vida de Davi, nós tiramos muitas lições dali, irmãos. E ele foi um bom pastor. Amém, dava vida pelas suas ovelhas. Quando estava lá no campo, irmãos. Mas no momento em que na vida dele chegou o poder, irmãos, prestem bem atenção, no momento em que na vida dele chegou o poder, ele prevaricou contra a vontade de Deus para a sua vida. Deus acha um homem segundo o seu coração, manda Samuel lá, vai e unge ele, coloca ele como rei de Israel, Aconteceu todas aquelas coisas. O que ele fez, irmãos? Lembram que Natan disse para ele depois que ele praticou o pecado com Batseba, quando mandou matar Urias? Um homem, disse Natan, já terminando, irmãos. Um homem tinha várias ovelhas, muitas ovelhas.
Aí chegou uma visita na casa dele, e ele foi na casa do vizinho que tinha só uma ovelhinha, e matou a ovelhinha para servir. E o que ele disse? Digno de morte esse homem. Depois, esse homem é tu, Davi. Prevaricou contra a lei de Deus. Andou na frente de Deus, irmãos. E para encerrar, nesta manhã, que o nosso tempo já foi, em 2 minutos, já passou, eu quero dizer isso para os irmãos, a fim de que nós possamos seguir o bom pastor, Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, traçar analogias entre o comportamento, temos esse direito como cristãos, temos o dever, traçar analogias dos nossos pastores aqui na terra, dos nossos líderes, com respeito. Inclusive eu coloquei aqui, irmãos, deixa eu ver se eu encontro aqui, olha, o que é ser um pastor. Olha, irmãos, nós conhecemos a Cristo, sabemos que Ele é bom pastor, que jamais deixa uma ovelha perdida. Ele deu a vida pelas ovelhas. Agora vamos olhar o pastor cristão, irmãos. O que é necessário, o que é preciso fazer para que possamos seguir a esses pastores que hoje temos, os pastores cristãos, né, a fim de que alcancemos, fazer a nossa parte para alcançar o objetivo de Deus, sendo pastoreado por homens. Em primeiro lugar, temos que ter lealdade a Deus num relacionamento pessoal, inclusive fidelidade aos princípios da sua palavra. Em segundo lugar, lealdade à igreja visível, comunhão, irmãos, e à medida que ela permanece fiel a Deus e à sua palavra escrita. Nós temos subsídios suficientes, irmãos, para olhar lá e olhar para cá. Como eu disse uma vez que eu preguei aqui, está no livrinho, chefe, não está no livrinho, não vamos fazer. Amém? E em terceiro lugar, lealdade aos nossos pastores, enquanto, assim como a igreja visível, tanto os pastores como a igreja visível, permanecer fiéis e leais a Deus, a sua palavra e aos seus propósitos para com a igreja. Nós temos o dever cristão de fazer comparações, traçar analogias pelo entendimento do Espírito sobre a sua palavra, para que venhamos a encontrar o bom caminho. Amém? Concluindo, nos tempos de vigilância do pastor sobre o rebanho, muitas vezes para interferir, o que eu falei para os irmãos, em desavença entre as ovelhas, para levantar a caída, por usar sandálias abertas, era ferido, sentia dor e até sangrava, mas jamais desistiu da sua missão. Pastores, apacentar o rebanho do Senhor. A esses pastores nós seguimos. Amém? Que Deus abençoe, espero ter sido útil para os irmãos, ter me feito compreender com essas palavras, em nome de Jesus.